Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fernando na área. Antes de mais nada, me ajude a ajudar vocês. Dá um curtir, compartilhe o meu canal. Isso aqui é um negócio, tá bom? YouTube também é um negócio. Gente, começando o terceiro bimestre e agora nós precisamos estudar um fato ou uma parte da língua portuguesa, que é a parte textual, que é a parte onde nós temos artigos de opinião. Como fazer um artigo de opinião, ok? Ah, professor, eu já sei fazer um artigo de opinião. Será que sabe ou não? Mas vamos ver agora, tá? A estrutura de um artigo de opinião para a gente chegar, desculpa, fazendo de forma plena, ok? Antes de mais nada, nós temos que definir alguma a estrutura do artigo de opinião, ok? O que é isso, professor? A estrutura do artigo de opinião é o seguinte, meu querido. Primeira coisa, eu tenho que ter na mente que eu preciso, para escrever um artigo de opinião, eu preciso ter um repertório. Esse repertório ele é baseado no seu todo, na sua cosmovisão e na sua capacidade intelectual, na sua inteligência, ok? A sua inteligência é a ferramenta para você fazer o artigo de opinião, ok? Passando por isso, nós precisamos ter a noção do que é um fato e do que é uma opinião, ok? Fato: Joãozinho foi na esquina e comprou doces do seu Zé. É um fato, tá? Geralmente, o fato ele é baseado em evidências e dados que comprovam aquela narrativa, tá? Porque os textos, geralmente de fatos, notícias, são textos narrativos, ok? Passando por isso, nós vamos chegar ao assunto opinião. Ah, professor, o que é uma opinião? A opinião, meu filho, é o seguinte: desculpe, a opinião, ela nasce de dentro da gente. Ela é estruturada a partir da nossa vocação como ser humano. Tá? Ela é estruturada a partir do momento em que eu e você crescemos. A opinião é baseada pelo aquilo que o pai e a mãe ensinou, tá? A opinião é baseada pelo seu círculo social, a opinião é baseada pelos seus estudos, pelas suas leituras, e por isso que a leitura é tão importante, porque ela vai formar o seu psique, a sua estrutura intelectual, para que você possa é, ter ferramentas e subsídios para poder fazer um bom texto, para poder ser um bom ser humano, ok? Então, nós não falamos para você, olha, leia aquele livro porque aquele livro é bom somente, mas nós fazemos com que a leitura de livros seja um exercício intelectual para aumentar a sua sabedoria, ok? Aumentar a sua capacidade intelectual, ok? Ponto. Então, a opinião é um fato pessoal caracterizado pelo que vem de dentro, tá? Vem da sua formação como é, pessoa, tá? E aí nós temos que nessa estrutura que nós estamos começando, é, nós devemos falar um pouco sobre questões polêmicas, tá? Definição:
Questões polêmicas. Tópico que provoca controvérsia, divisão de opiniões entre diferentes grupos. Ok? Essa é o que o livro diz. Características. Envolve valores, crenças, interesses conflitantes que frequentemente resulta em debates acalorados. Veja, eu não posso, no meu artigo de opinião, que é o meu ponto de vista central, é, ter várias nuances de assuntos misturados, porque é, pode trazer controvérsia ou confusão para aquele que está lendo o meu artigo. Eu tenho que ter um ponto de vista já articulado, já esquematizado, para que a minha fala, a minha escrita, seja clara ao meu leitor, ok? Você é o emissor, ele é o leitor. Você quer persuadir ele sobre um assunto. Então, você precisa estar preparado para isso, ok? Então, vamos lá. Artigo de opinião, desculpa, tem uma definição simples, tá? Essa definição é a primeira coisa da definição de um artigo de opinião é o ponto de vista, como eu já te falei. Você tem que pegar um ponto de vista e destrinchar esse ponto de vista para colocar na sociedade e para que esse tema persuada ou gere discussão entre aquilo que você quer provocar na sociedade, que é uma reflexão. Então, o artigo de opinião ele vai provocar na sociedade uma reflexão. Essa reflexão tem que ter um ponto de vista. É o seu caminho, tá? É o seu começo. Você tem que colocar o seu ponto de vista e aí você pode colocar uma opinião no começo. Você também pode colocar uns dados sobre fatos para o quê? Colocar em evidência aquilo que você está falando como verdade, ok? Então, o artigo de opinião ele vai te dar uma estrutura da qual você vai conquistar reflexão do seu leitor, ok? Então, eu não posso colocar muitos pontos de vistas, porque tudo fica misturado e aí atrapalha a leitura daquela pessoa que está lendo o meu artigo. E a reflexão fica pequena, então, nesse sentido. E aí nós passamos para aquela estrutura da redação, tá? Introdução, desenvolvimento com argumentos, podendo incluir dados, evidências, exemplos e referências. Ok? Então, lembra-se que eu já ensinei para vocês sobre introdução, desenvolvimento e conclusão? E lá nos começos da vida, né? É, da sua infância, no ensino fundamental 1, né? Começo, meio e fim, ok? Então, dentro de tudo isso, dentro desse leque, né, do seu artigo de opinião, a introdução, ela pode estar nela a sua opinião, pode estar nela o seu ponto de vista e um fato dando um gancho para você começar o assunto. Mas, mas o seu desenvolvimento, no seu desenvolvimento, você vai colocar corpo no seu texto. Você vai fazer com que a reflexão cresça. Essa reflexão crescendo vai fazer com que você consiga fazer com que o seu artigo de opinião seja relevante.
ok? E aí você coloca referências, você coloca dados para poder embasar o seu ponto de vista, e tudo vai se fechando naquela estrutura que eu já ensinei para vocês. O tópico frasal, ok? Ó, o tópico frasal do, do, do parágrafo 1, ele se liga ao parágrafo 2, ao parágrafo 3, ao parágrafo 4, dando a noção correta de como fazer um texto de artigo de opinião relevante, ok? Então, essa é o esqueleto, como eu disse para vocês. É a estrutura que deixa de pé o seu artigo. Tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, você não pode deixar de lado, para que a clareza continue no seu texto de artigo de opinião, o objetivo. O objetivo é fundamental. O objetivo é persuasivo, ok? O objetivo influencia a opinião pública, estimula o debate e fomenta a análise crítica de questões sociais e políticas. Então, veja, você tem que ter um objetivo. E sobre esse objetivo, você tem que caminhar com o seu artigo. Eu não posso começar a falar de uma coisa e partir para outro assunto, porque daí você perde o fio da meada, tá? Você perde a estrutura de clareza, de coesão do seu texto. Olha de novo aí. Coesão e coerência do seu texto, ok? Então, essa é a primeira parte de como se fazer um artigo de opinião, ok? Espero que tenha ajudado. Ó, já está comigo aqui a apostila e alunos do segundo ano, artigo de opinião, ok? Então, já vamos treinando, porque o ano que vem, cara, é vestibular, é Enem, valeu? E cai no Enem. Dá um curtir pra mim, um joinha, ok? E compartilhe meu canal. Muito obrigado. Tchau!